Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trouxe a Marina aqui para falar sobre a faculdade nos Estados Unidos. Oi pessoal, eu sou consultora em educação internacional, então vou dar algumas dicas para vocês que querem se candidatar para estudar nos Estados Unidos. Muita gente me pergunta qual o segredo e como eu consegui entrar. E a Marina, ela me ajudou muito no processo, porque eu tava toda perdida. Aí eu encontrei a Marina e a gente veio falar sobre como funciona, porque não tem meio que um segredo pra você conseguir entrar, e responder umas perguntas de vocês. Legal, então vamos nas perguntas que aí a gente já começa a falar se é segredo ou não é segredo. A primeira pergunta é da Carol Tomás e ela pergunta: como você faz para mandar a carta? Então, essa pergunta é muito comum para quem está vendo sobre bolsa de estudos. Então, normalmente, quando a pessoa está vendo sobre uma bolsa de estudos, pede que a pessoa mande a carta de aceitação, para que aí sim ela possa concorrer à bolsa de estudos. Para receber a carta, a pessoa tem que passar por todo o processo de admissão da universidade. Então não tem segredo, tem que verificar no site da universidade que você está interessado, como é o processo de admissão e passar por todas as etapas a partir daí. E são essas etapas? Então, isso é uma outra coisa que varia muito de universidade para universidade, né? A gente tem universidades que têm um processo seletivo mais complexo e que também são mais seletivas, que normalmente vão pedir que o aluno faça um essay, que é uma redação, né, um personal statement, ou seja, uma redação sobre ele mesmo, preencha o Common Application ou application da própria universidade, mande também o resultado dos seus testes de admissão, então, por exemplo, que podem ser o SAT ou o ACT, algumas até pedem SAT Subjects, que são testes avançados de determinadas disciplinas, o TOEFL, que esse é mais comum para todas as universidades americanas, e outros elementos como uma carta de recomendação dos professores e carta de recomendação do coordenador da escola. Lógico, né? Cada universidade vai pedir, algumas vão pedir uma carta, outras vão pedir duas. Então tem que consultar no site de cada uma das universidades para poder se planejar, porque não é um processo rápido de fazer. Né? A outra pergunta é da Tere_GFE. A faculdade é inteiramente particular ou você consegue bolsa também? Esse é um outro campo que varia muito, porque assim, via de regra, todas as faculdades nos Estados Unidos são pagas, né? Mesmo as faculdades públicas e as privadas ainda mais, né? Então, e aí existem universidades que dão bolsas para estudantes internacionais e faculdades que não dão bolsas. Dentro dessas que dão bolsas, elas podem dar bolsas completas, que é bem raro, e existem faculdades que dão bolsas parciais, que é muito mais comum e já facilita um pouco a vida dos estudantes internacionais que estão se candidatando. Mas esse assunto, bolsas em geral, ele não é simples de ser explicado rapidamente. Assim, a pessoa precisa pesquisar no site da universidade para ver se ela oferece esse tipo de bolsa para estudante internacional e se tem alguma coisa a mais que ela precisa fazer na candidatura dela para se candidatar para essa bolsa. E o interessante é que tem faculdade que você tem que ser elegível para bolsa. Exato, Então, tem faculdades que, vamos dizer assim, a nota de corte, não é uma nota de corte, mas vamos colocar dessa forma, mas como o corte para você ganhar admissão é 1, e para você ganhar uma bolsa você tem que ser um aluno um pouco mais esforçado, vamos dizer assim, do que o aluno que ganhou admissão comum. Sim. Outra pergunta eu achei muito engraçada e assim: o processo foi muito demorado e difícil? Creio que sim, por causa de você ter estudado fora foi mais fácil que para nós brasileiros que não temos nenhuma experiência no exterior. Esse é um mito, né? Porque assim, não faz muita diferença se você estudou fora ou não. Estudar fora vai dizer que você é uma pessoa que realmente está aberta a outras culturas, né? Teve essa possibilidade, mas não é uma regra no processo seletivo. Então,
não importa muito da onde você está aplicando, porque as universidades que estão buscando estudantes internacionais, elas têm condição de avaliar o histórico escolar de onde quer que o aluno esteja se candidatando. E quando elas não têm essa condição internamente na universidade, elas pedem que o aluno contrate um serviço à parte, que é um serviço de avaliação de histórico escolar. Então, é um mito, mas o que acho que a gente pode destacar nessa pergunta é que, assim, as universidades, elas estão procurando diferenciais nos alunos para montar as suas classes. Então, é lógico que quando elas têm estão procurando, por exemplo, uma aluna como você, Ana, uma aluna que quer fazer jornalismo e que está procurando se expor, né, fazer atividades que estão relacionadas à profissão. Sim. E ainda assim tá procurando conhecer mais o mundo, o que a faculdade entende quando ela lê teu application? Que você é uma candidata forte a se tornar uma boa jornalista. Sim. Então é nesse sentido mais ou menos que a avaliação das universidades é feita. E acho que uma coisa importante dizer é que eu fiz a faculdade... Oh, meu Deus. Uma coisa importante pra falar é que eu fiz o meu último ano lá, mas eu apliquei como internacional, não apliquei como uma americana. Então, não faz muita diferença. Isso, Não, normalmente até o que vai... cada faculdade tem sua política, lógico, do que é um estudante internacional ou não, mas o que vai determinar é o país onde você fez a maior parte do seu ensino médio e em que língua era feita essa instrução. Né? Então, no caso, você estudou a maior parte do seu ensino médio no Brasil, em português, então automaticamente você é uma estudante internacional e que tem que fazer o TOEFL para demonstrar que você tem a capacidade de fazer o curso em inglês. A próxima pergunta é: para fazer a faculdade nos Estados Unidos, é preciso repetir o último ano do ensino médio ou se fizer tudo no Brasil, vai valer lá? Acho que a gente já respondeu, né? Vale lá, você pode se candidatar no seu último ano do ensino médio e tem às vezes até algumas pessoas que se candidatam um ano depois ou 2, dependendo do que elas fizeram nesse 1 ano ou 2 depois. Você acha que as faculdades dos Estados Unidos são superiores às do Brasil? Isso é uma pergunta para mim ou para você? Ai, depende. Posso responder como uma pessoa que trabalha com educação. Eu acredito que tanto lá quanto aqui tem excelentes universidades, então não dá para comparar, não é a mesma base de comparação. Então, assim, a pessoa que decidir estudar a fundo e se dedicar, que eu acho que está muito mais no lado do aluno. Sim, é o gosto da pessoa. Ele se dedicar à universidade e as oportunidades que estão dentro das universidades. Então, e aí sim, eu acho que reforçando, aqui no Brasil a gente tem muito boas opções, mas nos Estados Unidos a condição é diferente. Porque lá tem um volume de universidades muito maior, são quase 5 mil universidades lá. E as universidades, elas têm por regra oferecer o Liberal Arts Education, né? A grande maioria oferece. Não é uma educação focada no diploma e na qualificação profissional apenas, mas é uma educação que vai englobar outras oportunidades. Então a pessoa pode estudar disciplinas de diferentes áreas. Então, por exemplo, eu não sei se a Ana sabe, mas ela, nos 2 primeiros anos de General Education, ela vai ter que estudar ciências de novo. Sim, eu tenho uma aula de antropologia e eu tenho ciências da arte. Eu tenho meu schedule e tem coisa assim que eu pensando, não tem nada a ver com jornalismo. Exatamente. Então, tem a exploração de disciplinas que fazem com que a pessoa fortaleça o raciocínio crítico dela, a compreensão dela sobre os fatos mundiais, né, que estão acontecendo. Eu acho que isso é sempre importante. E também a oportunidade de trabalhar nos clubes e nas organizações estudantis, que isso é muito forte lá. Então, eu acho que essa é a diferença. Sim. Outra pergunta que eu achei bem interessante é: você acha que vale a pena pagar caro para estudar numa faculdade americana? Então, o valor é relativo, né? Eu acho que depende da experiência que a pessoa está buscando. Essa é bem legal. Quando você começou a enviar os applications e como você decidiu as escolhas das faculdades?
É sobre o perfil. Essa é uma pergunta bem ampla, né? Eu acho que não é fácil definir o perfil do estudante, né? Sim. Então, eu como consultora, eu tenho exercícios, técnicas e tenho conhecimento de mais universidades do que são as universidades mais conhecidas aqui no Brasil, né? Então, eu consigo dar uma dimensão para o aluno que está buscando. Agora, eu acho que cada aluno, primeiro ele tem que se fazer um exercício de autoconhecimento muito forte para entender o que ele tem, o que ele já explorou na carreira dele de estudante e o que ele quer explorar. E aí ele começar a pesquisar as faculdades, ele ou ela, né? Pesquisar para ver o que tem lá nessa faculdade que tem a ver. E começar a sentir aquela coisa de dar um match mesmo, Sim. sabe? Acho que é uma coisa de feeling, né? Junto com também fazer um pouquinho de exploração de quais são os requisitos de admissão. Então, por exemplo, os brasileiros talvez não estejam tão presentes que precisa se preparar para o SAT. Então, de repente, começou a se preparar só no último ano. E aí não conseguiu pegar aquele ritmo de prova para tirar uma nota que esteja tão competitiva, né? O SAT, ele não pode ser comparado na mesma base com os estudantes internacionais, os estudantes americanos, né? Mas isso é um assunto um pouco complexo. Mas, em geral, você dá uma olhada nos scores que você está atingindo, vai te dar uma base de qual ambiente acadêmico você está preparado para enfrentar, né? Porque, por um lado, isso é uma discussão super grande, assim, entre as pessoas que fazem o que eu faço também, que tem pessoas que são consultoras no mundo inteiro, dessa questão de se o SAT e o ACT são médias justas de avaliação para os estudantes internacionais, mas hoje é a medida que existe, né? A medida objetiva que vai te dar uma noção de, eu vou ou não. Então, eu acho que, assim, uma dica, né, para quem está querendo fazer é começar a se preparar para o SAT e o ACT quanto antes. Então, no primeiro, no segundo ano. Se a pessoa conseguir fazer a prova no segundo ano, ela já consegue ter um parâmetro para se ela precisar fazer de novo no terceiro. Sim. Né? Porque normalmente as pessoas chegam até fazer 2, 3 vezes para conseguir melhorar o score. Agora, então, o quanto antes também a pessoa fazer um simulado, um bom simulado, para ela poder ter uma base, né? Um simulado com as mesmas condições da prova. Entender como é a prova. Tentar entender o tempo, né, a velocidade, para poder ter essa dimensão. E uma coisa legal para falar é que as provas você pode fazer no Brasil. Porque muita gente acha que só pode fazer nos Estados Unidos. Pode. Mas tem aqui no Brasil, sim. Sim. E quais são os primeiros passos para tentar ir na faculdade? Bom, se alguém que não sabe nada falar, ok, o que eu tenho que fazer no primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa, se ela está no primeiro ano, ela começar a pensar em quais atividades ela quer desenvolver, quais talentos ela quer desenvolver durante a carreira dela do ensino médio, né? Então, se ela gosta de matemática, ela vai explorar para esse lado. Se ela gosta da área enfim, o que ela gosta de fazer, ela verificar quais são atividades que ela pode agregar para ela tornar aquilo que ela já gosta de fazer uma habilidade forte nela, né? Se ela já está no segundo, no terceiro ano, ela já tem que efetivamente começar a pesquisar as universidades, né? E aí ela tem que usar de ferramentas como, por exemplo, o site do College Board, ou outros sites de pesquisa, para ela começar a refinar essa pesquisa. Sim. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Eu esqueci. Como a gente tá de tempo? Você tem uma ideia? Não? Eu acho que tá... Só mais uma pergunta. Tá. É fácil conquistar uma bolsa de estudos? Então, a questão das bolsas é que não é fácil. Não é fácil ganhar uma bolsa. A bolsa de estudos, ela vai refletir toda a preparação que a pessoa teve, né? Então, se a gente for pensar, né? Por exemplo, existem universidades que são ultra competitivas e que fazem a admissão com o que eles chamam de need blind. Então, eles vão admitir alunos sem olhar se o aluno tem condições de pagar pelo tuition dessa universidade. Nessas universidades,
elas já são altamente competitivas. Então, para o aluno entrar lá, ele já tem que ter demonstrado que ele é um aluno que vai dar retorno para a universidade. Porque o que a universidade quer? Se ela vai investir num aluno, ou seja, se ela vai dar uma bolsa para ele, ela quer saber se aquele aluno vai pegar aquele conhecimento, primeiro, vai conseguir passar pela universidade que tenha todo aquele rigor, pegar aquele conhecimento e levar para frente, seja fazendo um mestrado numa outra universidade, ou então indo para o mercado de trabalho. Né? Então a universidade quer continuar esse ciclo de virtude, vamos dizer assim. E aí todas as universidades que dão bolsa é nesse sentido, é para premiar os alunos que se esforçaram, ou os alunos que, as universidades que dão bolsa por mérito, né? E no caso, elas vão premiar o aluno que foi esforçado, porque elas querem atrair também os melhores talentos para a universidade, né? Então, a bolsa de estudos, a gente precisa desmistificar, acho que é um bom ponto para a gente falar, que às vezes a gente tem a ideia que é para quem não tem condições. Sim, mas não. Não é bem isso. De fato, é para a pessoa que não tem condições, talvez, em algumas universidades, de pagar pelo aquele tuition completo. Mas ainda assim, a pessoa ela tem que estar num nível de competitividade com pessoas do mundo inteiro. Né? Então tem que ser, além de ser o melhor aluno da sua sala, talvez tenha que ser o melhor aluno da cidade, o melhor aluno do estado, né? Porque você está indo para uma universidade que recruta alunos ou recebe application de alunos do mundo todo, né? Então, de repente, o que a universidade procura quando ela está fazendo a admissão? Ela procura formar a melhor classe possível, né? Então ela quer misturar talentos, ela quer misturar pessoas que tenham diferentes interesses e aí ela vai estimular alguns talentos, talvez com uma bolsa. E eu acho uma coisa muito importante pra gente falar, acho que é um mito, 2 mitos. O primeiro mito fala que você tem que ter Olimpíadas pra entrar na faculdade americana. Não é bem isso, as Olimpíadas só faz sentido para quem gosta da área de exatas, né? Sim. Então não faz nenhum sentido a pessoa que não gosta da área de exatas começar a competir em Olimpíadas só para ter esse destaque. E outra coisa também é sobre pagamento, que eu não sabia sobre isso, eu achava que você só tinha que pagar o valor do curso. Mas é muito além disso, né? Assim, isso é uma coisa super importante que eu acho que a pessoa e a família devem começar a planejar desde o início, assim. Quando estiver lá pro fim do ensino fundamental, se estudar nos Estados Unidos for um interesse, tem que começar a se programar, guardar dinheiro. Às vezes eu tenho que deixar de fazer algumas coisas para guardar esse dinheiro, justamente porque tem que pagar tuition, que é a anuidade da universidade. É o valor do curso. Né, o valor do curso. Room, que é a acomodação, dormitório. Board, que são as refeições. Seguro. Livros. Tem muitas taxas. Despesas pessoais, taxas extras, taxa de aluno internacional, taxa de biblioteca, taxa de laboratório. Várias taxas, assim, que são agregadas e que o que o aluno tem que buscar sempre, quando ele estiver pesquisando, é o custo overall. Quanto é que ele tem que ter para o cost of attendance. Então, esse custo normalmente não é barato. E aí o aluno tem que ver, dentro desse cost of attendance, o que a faculdade pode, de repente, oferecer de bolsa, para qual perfil de aluno, para ele determinar se ele vai aplicar para uma bolsa ou não. E, para encerrar, uma pergunta que todo mundo faz, que não gosta de falar muito, porque é preço, né, bem pessoal, mas mais ou menos quanto custa uma faculdade por ano? Então, varia muito, né? As faculdades, elas se dividem entre Community College e 4-Year Universities, que são as universidades de 4 anos, onde você começa o curso e termina na mesma universidade. No Community College a pessoa precisa se transferir. Eu fiz um vídeo sobre preço de Community College, então de repente a gente pode deixar no link, aí a pessoa pode ir lá aqui embaixo, ver o valor do Community College. E as universidades, em geral, elas estão na faixa de $40 mil, 40 a 60 mil dólares, esse custo que eu falei overall. E aí, lógico que a pessoa tem que avaliar
a condição dela, a condição de bolsa, e normalmente, se ela receber uma bolsa, é uma bolsa parcial, mas que já dá uma boa ajuda para a pessoa começar. Mas os custos existem, assim, na verdade, acho que pra gente ser bem transparente, o que eu aconselho para pessoas que de repente estão numa situação que acham que é muito caro estudar nos Estados Unidos uma graduação, né? Se a pessoa fez essa avaliação, viu esse vídeo e viu que é muito caro, que realmente é caro, o que a pessoa tem que avaliar? Se ela tem um destaque acadêmico, como eu falei, se ela é uma daquelas melhores estudantes, que ela consegue demonstrar isso, ela tem chance de uma bolsa nessas universidades super competitivas e que aí dão essa condição para ela de estudar sem pagar muito, né? Alguma coisa ela vai pagar. Na verdade, ela vai pagar tudo que ela tem, porque a universidade faz isso. Você manda os seus impostos para lá, você manda seus comprovantes de renda e ela vê assim, bom, esse tanto ela vai pagar. É a faculdade que determina, na verdade, quanto que você vai pagar. E isso aí é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Então ela que diz, olha, você tem que pagar tanto. Isso aí a gente já viu, você tem isso do banco, você vai pagar tanto. Esse é o preço da pessoa querer estudar na universidade e é assim que funciona. Agora, a partir daí, a pessoa vai... se ela... Peraí que eu perdi a linha de raciocínio. Então, se ela não tem esse destaque e ela vai perceber, de repente eu posso até ganhar uma bolsa, mas vai ser uma bolsa menor, o que ela faz? Eu incentivo a fazer faculdade aqui no Brasil, tem faculdades excelentes, ela aproveitar o máximo da faculdade dela, então fazer pesquisa acadêmica, fazer extensão universitária, fazer curso de idiomas, se a faculdade oferecer intercâmbio, tentar fazer intercâmbio. Dá pra transferir também. E aí ou ela transferir mais pra frente, né, que ela já vai guardando dinheiro nesse período, ou então ela se candidata a um mestrado, um doutorado, porque aí tem mais bolsas, aí é mais comum ter mais bolsas, o valor do investimento é menor, o tempo é menor, então... Então a pessoa vai estar mais preparada. Exatamente, tem que pensar no longo prazo. Sim, porque eu acho que muita gente acha que o processo é que nem o Enem. O último ano faz uma prova, passou, já era. Não é bem assim. Mas é bem complicado, são anos de preparação, então eu acho que não tem um segredo para você entrar. Cada faculdade é de um jeito, cada perfil de aluno é de um jeito. Então, é bem complicado. Eu lembro que na primeira vez que a gente conversou, você estava indo ainda pro intercâmbio. Sim. Ou seja, você não tinha nem começado o seu último ano e você já estava se preparando há muito tempo. Eu acho que eu comecei a me preparar mesmo no nono ano com as atividades, a decidir o que eu queria da minha vida. Foi bem complicado, então eu acho que se você tá agora no terceiro e tá falando, eu vou tentar agora no meio do ano, eu acho que você pode esperar um pouquinho, fazer gap. Fazer de repente um gap year, né? Começar a estudar para as provas agora, de repente definir mesmo se a pessoa não vai prestar um vestibular aqui, né? E aí depois no próximo ano ela já tá mais preparada. Sim. Mas ainda assim, tudo que a gente falou no vídeo, tomar cuidado com a percepção equivocada da questão de bolsas, da questão de seletividade, avaliar bastante esse momento, se está preparado ou se não tá. Sim. Esse foi o vídeo. Eu vou deixar todos os contatos da Marina na descrição do vídeo pra vocês falarem com ela, assistir os vídeos e contratarem o serviço dela, que vale muito a pena. Porque senão eu teria perdido aí, estaria nem indo pra faculdade. E a gente vai fazer um vídeo no meu canal também, então o link vai estar na descrição, vocês passem lá pra assistir. Espero que vocês tenham gostado das dicas e de muita informação. Um beijo, até a próxima, tchau!